Eu sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Isso, você pode orar, você pode buscar, porque em nosso meio a presença do Senhor ela é abundante, e Ele está aqui agindo e operando para fazer além daquilo que pedimos, além daquilo que você precisa, além daquilo que é a sua necessidade. O poder de Deus está presente para realizar a obra completa. Então abra o seu coração, convide o Senhor a entrar, convide o Senhor a fazer parte das suas causas, das suas necessidades, e Ele suprirá todas elas em glória por Cristo Jesus. Vem unção de Deus, poder de Deus visitando, Pai, pois os nossos corações estão abertos para receber a boa palavra do Senhor, o alimento que é vida, o alimento que é saúde, o alimento que cura, Pai, que liberta, que salva, que transforma, que opera, Senhor Jesus, em meio a causas impossíveis, porque aqui estamos para ver a alegria do Senhor se cumprindo, aqui estamos para ver, Pai, a sua vontade, a qual é boa, agradável e perfeita, se tornando realidade sobre todas as áreas da nossa vida, sobre esta área tão importante, Pai, ao qual o seu povo tem o cuidado, a vida sentimental para a glória do teu santo nome. Então vem unção de Deus, poder de Deus, agindo, Pai, operando, realizando além para a tua glória. Levante as suas mãos e mais uma vez você vai declarar que Deus, Ele faz além. Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Eu sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Obrigado, amado Deus. Fale mais e mais aos nossos corações, em o nome de Jesus. E vamos dar uma linda salva de palmas. E glória a Deus. Obrigado, amada equipe. Deus abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Podem se assentar, em nome de Jesus. Aqueles que ainda não me conhecem, prazer, eu sou o reverendo Jefferson Paiva. Estou aqui agora diante desta missão ao meio-dia para trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Hoje nós estamos no propósito deixando o passado para trás. Mas antes da gente entrar na palavra do Senhor, eu quero passar este recadinho para você. Olha o que Deus tem feito através do mundo. Na África do Sul tem sido lindos milagres, testemunhos. E eu gostaria que o diretor colocasse para nós, por favor, o patrocinador. A costa da África do Sul é banhada pelos oceanos Atlântico e Índico. Repleto de natureza, as belas paisagens desse país atraem muitos turistas ao longo do ano. Recentemente, o missionário esteve nesta linda nação e Deus operou nos cultos e depois deles também. Veja. Eu agradeço a Deus pelo dia de ontem, por estar com o missionário e também o pastor Santos, assim como o nosso pastor Alan. Ontem eu dei água para o meu filho beber. O Senhor Deus mudou a vida dele. Ele estava doente e o pastor David orou por esta água que ele nos deu ontem e sou grata a Deus porque tudo mudou na vida dele. Cada patrocinador está a serviço do reino de Deus e tem confiança que tudo o que fazemos no nome dele não é em vão. Quando passou, o propósito, o Espírito Santo me falou, patrocina seus filhos. Imediatamente eu fui e patrocinei. Aí, ano passado, meu filho teve uma depressão muito forte. Orando junto com o pastor Jaime, na show da festa, às horas da tarde, eu senti no coração de olhar para o céu assim e falar, Satanás, na vida do meu filho não, porque entre você e ele tem uma muralha, porque ele é patrocinador. E nesse dia, ele ia tirar a vida dele. Aí depois que eu fiz essa oração forte, o telefone tocou, era minha nora me falando que se eu tinha visto as mensagens dele, ele se despedindo. Então, através do patrocínio e dessa oração forte, da minha obediência, o mal foi quebrado na vida dele. E graças a Deus, hoje está livre para a honra e para a glória do Senhor. Louvemos ao Senhor Jesus, pois Ele cuida de nós e derrama em nossas vidas bênçãos sem fim.
Olha que lindo que Deus está fazendo. Através da oração, da intercessão, o que era para ser o fim, Jesus mostrou que ainda não é o fim. E você também pode fazer parte desta obra. Se Deus tem te chamado, como o missionário nos ensina, é um chamado. Não é uma obra de caridade, é um ministério. Deus, Ele te chama, Deus, Ele bate a porta do seu coração. Diga sim, pastor, qual é o valor? Deus, Ele vai falar até mesmo o valor. Tem sido linda a semente no Brasil e no mundo, e cada vez mais vamos ver o Senhor realizando obras extraordinárias. Em todas as nossas igrejas, você pode pegar aqui o folheto. Aqui nós temos as contas, você pode fazer. Você que nos acompanha de casa, aqui está o QR Code. Basta você ligar o seu celular no modo câmera, apontar, não tire uma foto. Aguarde um momento, vai aparecer ali uma linhazinha amarela. Você clica nela e terá todas as informações para você contribuir e ajudar a esta linda obra de Deus no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. E você também que é de casa, você pode participar em todas as nossas igrejas da graça. Nós falamos também sobre a fidelidade, o dízimo, a oferta. Seja fiel, e Deus, Ele é também fiel, agindo, operando, honrando e abençoando cada vez mais em o nome de Jesus. Aí na tela estará o WhatsApp aqui da nossa sede, você pode entrar em contato e ali terá um reverendo de plantão 24 horas, tanto para pedidos de oração como qualquer dúvida, em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13. O nosso tema é deixando o passado para trás. E eu quero trazer uma palavra falando justamente sobre isso. Não leve consigo cargas desnecessárias. Muitas pessoas têm levado cargas do passado, e isso pode ser uma influência no propósito de Deus para a sua vida hoje e também para o futuro ao qual você almeja. Todos nós desejamos a alegria completa, a bênção do Senhor, então precisamos entender pela palavra de Deus para que possamos orar com entendimento e tomar posse da bênção. A palavra declara para nós: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Reverendo, por que é importante esquecer o passado? Por que é importante deixar o passado para trás, não levar essa bagagem? É impossível uma pessoa dos meios normais olhar para trás e para frente ao mesmo tempo. Mas reverendo, se eu pegar um espelho eu consigo fazer isso. Correto, só que de forma espiritual, nós não podemos colocar meios humanos para viver o que Deus deseja para nós. Precisamos entrar de forma espiritual, e a instrução da palavra de Deus não use apetrechos que vai dar para olhar para os dois ao mesmo tempo. Pela instrução da palavra de Deus devemos fazer o quê? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu preciso prosseguir para o alvo. Deus, Ele tem uma soberana vocação, Deus, Ele tem um propósito, Deus, Ele deseja realizar, cumprir algo extraordinário sobre esta área da nossa vida. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E quantas são as pessoas que estão sofrendo, quantas são as pessoas que estão levando uma bagagem de algo que ocorreu no passado, às vezes anos, às vezes na infância, e a pessoa ela não consegue ser feliz hoje. Eu me lembro de um testemunho, ao qual meu pastor me contou uma vez, o pastor Alex, quando eu estava lá na cidade no interior serrana, ele me contou um testemunho de um atendimento, onde a irmã ela estava num casamento atual, se não me falha a memória, já tinha aproximadamente 10 anos que ela estava nesse atual casamento, mas ela era infeliz,
porque ela não conseguia esquecer o primeiro relacionamento que teve. E ele ali conversando com a irmã, prestando atendimento, esse primeiro relacionamento já fazia quase 20 anos que a irmã havia separado. Por tanto tempo, ela levou uma bagagem desnecessária e isso estava influenciando no casamento dela. Estava influenciando de forma negativa. Irmãos e irmãs, nós não temos que levar uma bagagem do passado. Não importa os erros, não importa o que venhamos ter cometido fora da palavra de Deus. A partir do momento que nós olhamos para a palavra, entendemos o amor de Cristo, pedimos perdão, nos arrependemos do que foi feito, tudo isso ficou para trás. O inimigo, ele não tem autonomia alguma para acusar, para trazer algo do passado, para influenciar a sua vida. Ah, mas eu me condeno, eu fico pensando, eu não mereço ser feliz, eu fui assim, assim, assim. Use o poder da palavra de Deus. Você ora com autoridade, você ora com entendimento. Diabo, eu não aceito. Você jogar isso, você trazer essa questão do meu passado, isso não está debaixo da verdade da palavra de Deus. Então tudo que é mentira eu rejeito. A verdade é, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Irmãos, nós precisamos ter o entendimento, porque é o entendimento da palavra de Deus que vai fazer com que a gente entre e tome posse de todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós. Todas, não tem exceção. Na vida sentimental é igual, familiar, na saúde. Tem pessoas que têm vergonha de entrar no relacionamento, porque às vezes ela, mas eu tenho tal dificuldade, mas eu tenho tal enfermidade, mas eu ronco demais, vai que incomoda o cônjuge. Ore a Deus, até nisso Deus é perfeito no cuidado. Irmãos, são coisas simples do dia a dia, mas para quem já é casado, é uma realidade. Então nós precisamos ter o entendimento de tomar posse de todas as bênçãos. Não, pastor, eu vou ficar sozinho. Não pense dessa forma. Gênesis capítulo 2 será colocado ali no plasma para nós, versículo 18. Gênesis 2:18, olha o que a palavra de Deus fala para nós. Gênesis, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o próprio Senhor viu que algo bom para o ser humano é ter um cônjuge ao seu lado. Seja homem, seja mulher, com o seu devido cônjuge, o homem com a mulher com o homem. Além disso, é procedência maligna. Mas lá fora é assim. Não. Vivemos pela palavra de Deus e precisamos entender que é pela palavra de Deus. A bênção do Senhor, a vontade e o propósito está na verdade. Então o Senhor, Ele olhou para cada um de nós e olha, não é bom que o homem esteja só. Não é bom andar sozinho. Não é bom. E Deus operou algo tão maravilhoso. Então coloque no seu coração, a felicidade é para você. O verdadeiro amor é para você. A partir do momento que isso entra no seu pensamento, que isso entra no seu coração, você começa a rejeitar tudo aquilo que é contrário. Cada uma das barreiras que se levanta, cada adversidade, cada circunstância, você vai rejeitando, você vai resistindo ao diabo e ele vai fugir de você. Ele pode tentar por um breve momento, mas ele vai fugir, ele é obrigado, porque em seu favor está a verdade da palavra de Deus. E contra essa verdade não há adversidade alguma que se mantenha de pé. Não importa, falo novamente, não importa quais tenham sido as experiências que você já vivenciou, deixe essa bagagem para trás. Coloque no altar do Senhor. Olha, me feriram. Olha, fui um
um machucado muito grande, foi algo muito ruim que fizeram. Livre-se dessa bagagem, essa bagagem não é mais para estar contigo. A bagagem que você tem que carregar agora é a sua cruz. E eu costumo ensinar que a nossa cruz hoje, amada igreja, ela é tão maravilhosa. A nossa cruz hoje, ela não é pesada, ela não é de sacrifícios, ela não vai demandar um sofrimento, porque tudo isso o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já consumiu. Hoje a cruz do cristão é viver na palavra, e viver na palavra é a melhor coisa que existe. Quanto mais você desfruta da palavra de Deus, maior é a sua felicidade, maior é a sua disposição, maior é o seu bom ânimo, a sua fé, ela vai aumentando, você começa a romper problemas, você começa a dar fim a situações que permaneciam por tantos anos, e você começa a viver algo extraordinário do Senhor em seu favor. Eu tenho uma causa impossível, a palavra de Deus ela vem. Mas tudo isso vai acontecer porque no seu coração a palavra de Deus, ela está como uma fonte a jorrar. Jesus fala isso àquela mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pedes, Ele te daria a água da vida, a água viva. Então nós precisamos conhecer o que a palavra fala em nosso favor. Nós precisamos entender que, o passado, essa bagagem, eu não tenho que carregar, eu tenho que viver o agora, e o meu agora está diante da palavra de Deus. Quais são as promessas da palavra de Deus? Na minha vida familiar tem tais promessas, na minha vida financeira tem tais promessas, na minha vida sentimental tem tais promessas, na minha saúde tem tais promessas. A gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo, nós vamos aprendendo, nós vamos orando, nós vamos nos posicionando, e as portas elas vão se abrindo. Estamos diante de um caminho, amada igreja, ao qual a palavra declara para nós que se chama o caminho santo. Ele é para o justo, ele é para nós, o povo de Deus que tem vivenciado pela palavra. Neste caminho o imundo não passa, neste caminho o diabo ele não pode passar, neste caminho o problema ele não vai passar, neste caminho a infelicidade não vai passar, neste caminho a tristeza não vai passar, neste caminho algum problema, alguma situação, fizeram um trabalho e agora socorro, não temas, eu sou contigo. Não, é que olha, reverendo, é o maior feiticeiro da cidade. E daí, nós temos o Deus Criador de todas as coisas, e não há outro que se compare ao nosso Deus. Não temas, mas tudo isso compreendemos. A fé ela é gerada no nosso coração, tendo tal convicção, tendo tal paz, conforme nós vamos aprendendo mais das Escrituras. Certa vez eu estava assistindo um culto do missionário, estava na igreja, coloquei na televisão e o missionário ele estava trazendo um exemplo. Vou falar aqui com minhas palavras o exemplo que o missionário trouxe da fé. Toda vez nós temos aqui duas situações. Aqui está o problema, aqui está a minha fé. A minha fé atualmente está abaixo do problema. Eu vou orar, algo inicialmente não vai mudar, não vai acontecer, só que eu vou orando. Eu vou meditando, eu vou aprendendo a palavra de Deus, eu vou buscando ao Senhor, eu vou me posicionando. O problema continua aqui, só que a minha fé está aumentando. Quando a minha fé chega e passa, eu tomo posse da bênção. E isso é para tudo que nos for necessário. Amada igreja, venha até Cristo, coloque diante do Senhor. Nada vai acontecer na vida do cristão por um acaso. Nada vai acontecer por uma simples coincidência. Tudo que vier a nós, João 3:27, por favor. Olha o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, o que a palavra declara para nós. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do... Tudo que nós cristãos precisamos, tudo que nós homens e mulheres de Deus precisamos,
Vai vir de onde? Mas para eu receber o que vem do céu, eu preciso conhecer a palavra que liga o céu na terra. Sem essa ligação, não adianta. Sem essa ligação, as coisas não vão funcionar. O céu não vai vir se eu não ligar as coisas do céu aqui na terra. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Tudo de bom que nós vamos receber, cada uma das bênçãos vai vir do Senhor para nós. Domingo o missionário fez, esse final de semana o missionário fez um estudo sobre Isaac e Rebeca. Nós vemos que esta grande felicidade que veio a este casal não foi por uma coincidência. Desde a preparação, quando o pai de Isaac, Abraão, chama o seu servo, ele passa instruções. Ele vem, ele traz instruções para o servo dele de como deveria ser a busca, a pessoa que deveria ser encontrada. O servo, ele aceita a missão. Nós precisamos aceitar o que a palavra de Deus tem instruído para nós. Eu não posso ser, como o pastor Jaime usa de exemplo, aquela caixinha de promessas. Eu vou pegar o versículo de hoje, esse eu não gostei, vou pegar outro, não gostei também, vou pegar outro, esse eu gostei, essa é a minha promessa do dia. O cristão não pode ser desta forma. Toda palavra que vem de Deus para nós, ela é proveitosa. Ela vai nos ensinar algo, ela vai produzir frutos em nós. Se necessário for a correção, aceite-a. O pai corrige o filho ao qual ama. Se for necessária a instrução, aceite-a, porque é essa instrução que te vai fazer entrar num caminho de fé e tomar posse da bênção necessária. Se é necessário só continuar esforçando, porque você já está no caminho, continue esforçando. Deus, ele reforça isso com Josué 3 vezes. Não temas, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Josué, tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Então continue perseverando. Faz tanto tempo que eu oro, reverendo. Continue orando. Até quando? Até você tomar posse da bênção. Faz 30 anos. Ore mais. E se falta só mais um dia e você para? Foram 30 anos de perseverança perdidos, ao qual faltava só mais um dia. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós temos uma garantia certeira pela palavra de Deus. Passarão céus e terras, mas as minhas palavras jamais passarão. Então vai se cumprir tudo que o Senhor declarou, tudo que o Senhor tem nos falado, vai se cumprir. Então continue perseverando até se cumprir. O servo de Abraão aceitou a missão, ele foi. Ele propriamente também faz um propósito. E ele ali fazendo um propósito com Deus antes de terminar, ele mal terminou a oração dele, a resposta veio. Então faça o que a palavra de Deus tem lhe instruído, a resposta vai vir, a bênção vai vir. Não foi coincidência, Rebeca não apareceu ali por uma coincidência, ela não deu água aos camelos por uma coincidência, tudo fazia parte do propósito de Deus, propósito ao qual foi resposta de oração. A sua oração, ela move o que está em redor para que você possa ser feliz, bem-sucedido, você possa ser completo. A palavra para nós conhecemos muito Romanos 12:2, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A palavra perfeito significa completo. Pastor, por que eu não posso levar comigo uma bagagem do passado? Porque, povo de Deus, quantas pessoas de forma inconsciente, na verdade consciente, mas não entendendo o mal que isso faz, ela fala, melhor era os meus dias passados. Com sabedoria jamais diríamos tal coisa. Com sabedoria jamais falaríamos tal situação. Mas por que algumas pessoas falam isso? Porque o ser humano, no seu conhecimento, no seu esforço,
nas obras de sua mão natural, ele pode alcançar o que é bom, ele pode alcançar o que é agradável. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade de Cristo, que alcançam de forma, através dos seus frutos de esforço e dedicação, muitas coisas em sua vida, que é bom, que é agradável. Mas, amada igreja, é somente com Deus que nós alcançamos o que é perfeito. Somente com Deus que nós vamos alcançar o que é completo. Ah, mas reverenda, a pessoa alcançou tudo que este mundo pode oferecer. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Então não se trata somente das bênçãos naturais, não se trata somente das coisas aqui desta terra, se trata também da eternidade. Se a gente olhar um ano, pode parecer pouco ou muito. Se a gente olha 10 anos para trás, pastor, parece que 10 anos, passou assim. Se a gente olha 10 anos para frente, parece que já é muito. 10 anos vai demorar para chegar. Se a gente olha 100 anos para frente, pastor, é mais do que muitos viveram. Se eu falar 1000 anos, é muito tempo. Após a vinda de Cristo, nós estamos há 2026 anos após a vinda do nosso Senhor e Salvador. Quantos anos ainda vão vir até que venha a eternidade? Não sabemos. Mas vamos falar agora um número bem expressivo: 1 milhão de anos. Agora pense, amada igreja, 1 milhão de anos ainda será pouco comparado à eternidade. E é estas maravilhas que a palavra de Deus realiza em nós por completo. Quando ele fala da vontade boa, agradável e perfeita, se trata de todas essas maravilhas. Tem início, mas não terá fim. É por toda a eternidade. Então deixe qualquer bagagem que possa trazer algo lá do passado. Não deixe com que este peso te prenda de viver as maravilhas que Deus tem para ti hoje e eternamente. A caminhada do cristão, ela tem um início, ela tem um fim, mas ela não tem um início, ela tem um meio, mas ela não tem um fim, ela tem a eternidade. E em todas as coisas, o nosso Senhor deseja que nos vá bem. Em todas as áreas da nossa vida, seremos bem-sucedidos e realizados. Se necessário for, vamos lá abrir a nossa palavra em Mateus capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28. Se for necessário, tudo o que nós precisamos é de algo tão simples. Pastor, quando se fala de viver as alegrias, as bênçãos completas do Senhor, para nós hoje é tão simples. Olha a simplicidade que é para nós. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É difícil? Jesus pede algo impossível? É algo muito simples. Se tratando de todas as maravilhas que nos está proposta, é algo muito simples. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Talvez o cansaço veio ao tempo. O tempo, se não é utilizado de forma proveitosa, ele pode se tornar um grande empecilho na vida de qualquer ser humano. Talvez o que precisa vir até o Senhor para aliviar o cansaço são as batalhas, as lutas, os problemas, as adversidades. Pastor, o cansaço é porque eu já busquei tanto a Deus pela minha vida sentimental e não vi essa porta aberta. Não importa o quanto você já buscou, qual será a sua atitude em continuar? Porque se você não parar, a benção ela vai vir. Só que Deus, ele não vai entregar. Olha, eu estou orando para vir um homem de Deus, eu estou orando para vir uma mulher de Deus.
Mas além disso, as suas atitudes estão condizentes com a bênção que você almeja? Com a bênção que você deseja? Porque orar para ser abençoado é parte do processo, mas eu também tenho que orar e buscar a Deus para que eu também seja uma bênção, para que eu também seja ali um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que vai assim fazer em tudo a vontade do Pai. Nós não podemos somente buscar as maravilhas do Senhor, nós não podemos buscar somente as bênçãos, nós temos que ter o prazer também de buscar o abençoador, porque isso vai moldar em nós, lapidar em nós um caráter, uma atitude, uma postura de homens e mulheres de fé, de Deus, que não importa o que vier, nós sabemos que não vai ter preocupação, nós sabemos que não vai ter adversidade, nós sabemos que não terá situação que vai parar a gente de continuar avançando. Vamos novamente onde começamos, para que a gente possa preparar para fazer a oração. Filipenses capítulo 3, versículo 13, nós começamos falando: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, próximo por favor, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos tomar posse de todas as bênçãos. Nós vamos tomar posse de tudo que o Senhor nos preparou, de tudo que o Senhor almeja para a nossa vida. Deixe o seu coração transbordar em alegria. Olhe para a palavra de Deus como tudo que você precisa para a sua felicidade ser completa. Não olhe para a palavra de Deus como um complemento na sua vida. Tem pessoas que desejam fazer o quê? Pastor, eu sou o centro. Reverendo, eu sou o centro. A palavra de Deus tem que girar em torno. Quando eu tiver disposição, quando eu tiver bom ânimo, quando eu quiser, aí eu vou. Bom, o problema veio, agora eu vou orar contra o problema. Eu desejo agora tal bênção, agora eu vou buscar tal bênção. Mas quando eu não tenho necessidade, quando eu não quero, quando não veio nenhum problema, eu vou viver minha vida, vou fazer as coisas do jeito que eu quero, quando eu quero, como quero, e só se lembra das coisas de Deus na necessidade ou no desejo de algo melhor. Não faça isso. A palavra de Deus, ela precisa ser o centro para nós e a nossa vida girar em torno dela. Reverendo, eu não preciso pedir nada para Deus hoje, somente agradeça então. Eu creio que todos nós sempre vamos ter novos sonhos se renovando todos os dias. Sempre teremos motivo para orar, para buscar a Deus, também por causas e circunstâncias. Todos os dias surgem coisas novas na vida de toda pessoa. Vai surgir, então todos os dias teremos necessidade de apresentar, de consagrar os nossos caminhos ao Senhor, pedindo bênçãos. Só que todos os dias também, além das bênçãos que nós pedimos, temos que ter o prazer de entrar com ousadia na presença do Senhor para adorar, para buscar a Deus de todo o coração. Para a gente finalizar, abre em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, e nós já vamos orar. Eu só vou passar este versículo, Isaías 55, 11. 6 é outra referência. Coloca no plasma, por favor. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Você crê de todo o seu coração que a sua oração neste momento não será como outras orações que você já fez? Pastor, eu busquei tanto tempo por esta causa. Com o entendimento da palavra de Deus, você crê que agora vai ser diferente?
Então dê uma salva de palmas ao nome do Senhor. E glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar com fé e com unção. Feche os seus olhos em nome de Jesus. O reverendo Luiz estará orando juntamente comigo, para a glória de Deus. Amado Deus e poderoso Pai, a Tua palavra, ela é o alimento necessário que nós temos para a nossa vida, para tomar posse da bênção completa. Então vem, Senhor Jesus, porque nesta tarde, Pai, aprendemos mais da palavra do Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho, e assim nós tomaremos posse de todas as bênçãos celestiais. Mas uma coisa fazemos, Pai, uma coisa nos é necessária, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Cada um de nós tem planos, tem propósitos, tem objetivos que almejamos alcançar, e para isso é necessário deixar a bagagem, aquela bagagem que causa dor, aquela bagagem que causa uma ferida, que causa um sofrimento. Nós damos uma ordem: diabo, tire as suas mãos imundas. Você que causou este trauma de infância, você que causou uma situação através de um relacionamento frustrado, e essa pessoa está presa, amarrada neste sentimento, ela não consegue sentir o amor hoje, ela não consegue se ver sendo feliz ao lado de alguém. Eu quebro agora, eu paraliso toda esta ação maligna, eu te dou uma ordem: tire as suas mãos da vida dessa pessoa. É este laço, é este embaraço, é esta ferida, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado. Vai lá, Pai, vai na raiz deste mal, vai na situação que foi causada, e quebre agora toda amarração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus a ordem foi dada. É você, demônio, que está travando a vida dessa pessoa, que está impedindo ela de ser feliz. Vai saindo agora, vai batendo em retirada. Você que colocou um sentimento de tristeza, uma angústia no coração, essa pessoa acha que já não pode conquistar nada na vida dela, que não pode encontrar a pessoa certa. É o demônio que está colocando a frieza no meio do casal, que está colocando o pensamento de separação, de divórcio. Nós amarramos este mal e determinamos agora: pega tudo que é seu, pega toda a tua angústia, até mesmo você que tem agido no corpo, colocado uma doença, uma enfermidade. Essa pessoa já não consegue mais viver bem por causa dessa dor que ela sente. Vai embora agora, demônio que foi pago num trabalho de feitiçaria. Nós não aceitamos. Você não tem poder, você não tem domínio sobre essa vida. Pega todo o teu mal, tudo que é seu, e sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus a ordem foi dada. Espíritos malignos, amarração, todo encosto, todo o trabalho que foi feito, em nome de Jesus, está quebrado, para a glória do Pai. Levante as suas mãos aos céus e diga com as suas palavras: agradeça a Deus neste momento, pelo alimento que Ele te deu. Este alimento Ele te fortaleceu, Ele te deu a sabedoria para você desfrutar de maravilhas em sua vida. Obrigado, Senhor Jesus. E vamos dar novamente uma linda salva de palmas. E graças a Deus, amém? Antes da gente encerrar com o povo de casa, os nossos irmãos e irmãs, se assente rapidamente. Diretor, por favor, passa para nós esse testemunho da vida sentimental do Paulo Henrique aqui de São Paulo. A gente não veio de um lar evangélico, não tinha um conhecimento nenhum da palavra, não, os pais não tinham, né? E foi se acumulando todas essas coisas erradas e tal. Eu comecei a beber mais ou menos com 18 a 21 anos aí, mais ou menos, nessa casa aí. Até que por volta de 2006, 2007, eu vim a conhecer a Thaís. A gente começou a conversar como amigos, tudo, e já percebi que ele tinha um pouco, né, de dificuldade, assim, familiar. Fomos morar juntos. E nesse período, irmão, eu tava num período bem conturbado. Ele chegava bêbado em casa do trabalho. Às vezes a gente brigava, né, por conta disso. Aí nessa época eu trabalhava no setor automobilístico, numa empresa que produz autopeças. E ali, más influências, más amizades, e minha cabeça toda conturbada também. Então ali eu comecei a me envolver com mais mulheres, eu ganhava um salário muito bom. Então eu saía muito, mentia, falava que ia fazer hora extras e tal. E na verdade eu ia passear, ia sair por aí. Aí ela falou: não chega, não dá mais. Aí nesse daí eu me sentia um lixo, né? Eu me sentia um lixo humano. Aí foi por volta de 2011, 2012 que a gente conheceu a Igreja da Graça. E eu assistia alguns cultos do missionário pela televisão. Aí eu comecei a ter interesse de conhecer.
os cultos pessoalmente, foi onde a gente começou a frequentar a igreja. Então eu fui me entregando para a palavra, fui me limpando, né? Entendi que eu devia mudar a minha linguagem, falava muitos palavrões. Através da palavra eu me purifiquei disso, abandonei isso, abandonei a bebida, no caso. A gente já queria deixar essa vida que a gente tinha para trás. Aí foi onde a gente decidiu batizar. E aí a gente se casou por volta de 2015. Então foi aí que eu comecei a ser um marido de fato para minha esposa hoje, que é a Thaís, né? E comecei a dar valor à vida de fato, a vida como ela é. Eu vi as respostas das minhas orações. A lição, né, que eu aprendi de tudo isso, que eu retiro de mão de tudo isso, é que assim, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo para aqueles que, assim como eu, estavam no erro ou ainda estão, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se converter, de conhecer a palavra, de se entregar de fato para Cristo. E a lição que eu tiro disso tudo é que se a gente se entregar para Cristo de todo o coração, Ele transforma a nossa vida. Para o mundo você já é um condenado, mas para Cristo você é um vencedor. Olha que lindo, para Cristo você é um vencedor. E eu quero ver o seu testemunho de fé, assim como Paulo Henrique, sua esposa. Foi uma necessidade eles deixarem a bagagem do passado para trás, se entregaram completamente a Cristo e hoje estão vivendo uma felicidade completa. Então você que de casa nos acompanhe, aí estará no canto novamente o número do telefone aqui da nossa sede. Envie o seu pedido de oração, o seu testemunho. Deus ele vai te abençoar cada vez mais em nome de Jesus. E glorificado o nome do Senhor. Então não deixe de buscar, não deixe de crer, não deixe de ter a ousadia que a palavra do Senhor está gerando no seu coração. Nós aprendemos no dia de hoje, eu preciso deixar a bagagem, eu preciso deixar o passado para trás e todas as bênçãos, elas virão, elas nos alcançarão. Quando ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Então é por isso que nós buscamos e aprendemos mais do Senhor, porque quanto mais aprendemos, quanto mais buscamos, maior será as bênçãos do Senhor em todas as áreas, em nome de Jesus. Aos amados irmãos e irmãs que de casa nos acompanhem, Deus abençoe, um ótimo dia, em nome de Jesus.